Estamos abordando esse tema no mês de julho, Ele te vê, baseado em Gênesis capítulo 16, verso 13, parte B, quando Agar declara o Deus que vê. Mas eu quero que você abra sua palavra hoje no livro de João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto evangelho, capítulo 1, a partir do verso 43. Essa história, se tem um texto que tem tudo a ver com essa ideia do Deus que vê, é essa passagem. É emocionante até, posso te afirmar, sobre a história que nós vamos estudar em João capítulo 1. Abra sua palavra, João capítulo 1, a partir do verso 43. A partir do verso 43. A palavra do Senhor diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés, preste bem atenção a isso, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: és um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O verso 50 diz: ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas você vai ver. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma das passagens que eu mais admiro, uma das passagens que eu mais tenho o prazer de ler, que eu tenho o prazer de pregar, eu considero uma das passagens mais poderosas do Novo Testamento, quando afirma que antes que Natanael chegasse a Jesus, Jesus já via Natanael. Então nós podemos afirmar o que disse Agar: o Deus que tudo vê, o Deus que sabe acerca de tudo ao nosso respeito. Eu quero que você entenda essa mente infinita de Deus. É necessário que a gente ative a fé. É importante que a gente perceba que Deus não só criou todas as coisas, Deus não só nos fez, mas que Deus nos acompanha. Nós temos uma data, por exemplo, do nosso nascimento biológico. Eu nasci em 28 de janeiro de 1970. É a data de nascimento biológico. Mas nós temos uma data, ou uma outra data, é a data que nós nascemos para Jesus, a data do novo nascimento. E eu tenho a minha data. A minha data é 4 de novembro de 91. Então eu completo 2 aniversários: 28 de janeiro de 70 e 4 de novembro de 91. Por que 4 de novembro de 91 essa data? Porque foi a data em que eu ouvi o Evangelho e eu disse sim para Jesus. Então ali eu tinha 21 anos. Então biologicamente eu tenho meus 54 e a minha data espiritual, estou com meus 30 e poucos anos aí.
todo mundo que provou do novo nascimento, todo mundo que confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador, também tem essas duas datas. O que é importante você entender é que nós temos uma linguagem de dizer assim: eu fui a Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus no dia tal, no ano tal, em tal lugar. Isso é verdade, mas não quer dizer que Jesus te conheceu a partir dali. Ali você começou a conhecer a Jesus, mas Jesus te conhece antes da tua própria existência. Quando ele disse a Jeremias: Jeremias, eu te conheço antes que tu chegasse ao ventre da tua mãe. Eu já sabia dos planos que eu tinha para você, eu já sabia dos dias que você ia viver na terra, e eu já sabia de tudo ao teu respeito. Quando nós paramos e pensamos acerca disso, de fato nós podemos descansar nosso coração, sabendo que antes da minha existência, já existia um Deus que me amava, um Deus que tinha planos e tinha projetos da minha vida. Os pensamentos de Deus, a palavra diz que são infinitamente maiores do que os meus pensamentos. E os pensamentos que Deus tem ao meu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Quando nós entendemos isso, nós paramos de colocar Deus dentro de uma caixinha, dentro da minha teologia, dentro dos meus achismos, do que eu acho e do que eu penso. Nós temos uma tendência natural, e isso, por favor, não se sinta culpado, nem eu me sinto, mas só temos que vigiar constantemente. Deus nos colocou nessa terra, Deus nos fez habitar em família, Deus nos conecta com pessoas, Deus nos conecta com coisas, Deus nos dá profissão, Deus nos dá um destino nessa terra. Só que precisamos, todos os dias da nossa vida, lutar constantemente para que o nosso coração não seja apegado a tudo aquilo que temos. Eu vou falar uma coisa forte aqui. Quando eu falo apegado, eu falo apegado à sua própria família, eu falo ao seu próprio dinheiro, eu falo aos seus próprios bens, eu falo à própria igreja, eu falo ao seu pastor, os pastores aos discípulos, os discípulos aos apóstolos, os apóstolos às igrejas. Por quê? Porque a Bíblia diz que se existe uma coisa enganosa, e se existe uma terra que ninguém conhece, é o coração do homem. Eu já dei uma ministração aqui há muito tempo atrás, quer dizer, muito tempo atrás não, acho que o ano passado ou retrasado, eu falei sobre a idolatria. E eu provei por A mais B que até Abraão, o pai da fé, foi um idólatra, mesmo convertido a Jesus, mesmo sendo chamado por Deus, mesmo ele ouvindo Deus dizendo: pegue Sara, larga a tua parentela, deixa tudo e eu vou te mostrar uma terra. Depois de toda essa revelação que Abraão recebe, eu provei na Bíblia que ele ainda tinha um coração inclinado à idolatria. Quando, por exemplo, nasceu Isaac. Quando nasceu Isaac, Abraão amou tanto aquele menino, se voltou tanto para aquele menino, que o menino se tornou mais importante do que Deus. Aí foi quando Deus, no meu conhecimento bíblico, digo que Abraão não teve só um chamado por Deus, Abraão teve dois. Foi quando Deus olhou para Isaac crescendo, viu Abraão completamente envolvido com aquela criança. Aí, o que é idolatria? Eu já ensinei aqui a igreja. Olha aqui para mim, por favor, deixa a criança, papai e mamãe cuide deles aí, por favor. Olha aqui para mim, por favor. Só preste atenção que eu não quero que você perca. E pode deixar que a criança não atrapalhe culto, o que atrapalha culto é a nossa distração. Volta atenção aqui. Preste atenção, coisa importantíssima. Eu expliquei no assunto idolatria que nós temos evangélicos, nós temos a mania de julgar, por exemplo, os católicos. Não, os católicos são idólatras
porque você entra na missa e tem as imagens de escultura, aonde eles adoram o santo tal, o santo tal, o santo tal, e eles têm como Maria a salvadora. Maria não salva ninguém. Maria precisou da salvação. Maria foi mãe de Jesus, ela cumpriu sua missão, bem-aventurada entre todas, e não haverá outra igual a ela. Mas ela não é Deus. Mas olha aqui para mim. Nós temos a mania de achar que a idolatria está ligada àquilo que eu pego e àquilo que eu vejo. E por outro lado, muitos evangélicos, ou ditos evangélicos, que estão dentro da igreja evangélica, é tão idólatra quanto católicos, é tão idólatra quanto materialistas, é tão idólatra quanto a qualquer religião. Não carrega um santo no peito, não carrega um santo no ombro, não vai para uma procissão, mas idolatra o carro, idolatra o dinheiro, idolatra os sentimentos, idolatra a namorada, idolatra a esposa, idolatra os bens, tudo. Então, o que é idolatria? Idolatria, Deus considera tudo aquilo que é colocado em primeiro lugar. Então, o idólatra não é conceituado por Deus a partir do momento em que ele adora uma imagem. Não. A partir do momento que eu coloco qualquer coisa em primeiro lugar no meu coração, é um Deus. Então Deus ali me considera um idólatra. Por exemplo, existem pessoas que têm um sério problema com preguiça. Deus chama para a obra, mas é preguiçoso. A preguiça está em primeiro lugar. O que é a preguiça? Uma idolatria. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Abraão, quando recebe Isaac, Isaac era o filho da promessa, mas em nenhum momento Isaac deveria se tornar mais importante do que Deus. Deus te deu promessas, e se prepare que promessas maiores virão na sua vida. Pode receber essa palavra, isso aqui é profético. Mais promessas Deus vai cumprir na sua vida. Porém, nenhuma dessas promessas deve ocupar o seu coração acima de Deus. Aí vem a segunda chamada de Abraão. Qual foi a segunda chamada de Abraão? Abraão, sacrifica o teu filho. Por quê? Porque você colocou ele em primeiro lugar. Você está comprometendo a minha promessa. Você só quer saber desse menino dia e noite. Você vive em função desse menino. Abraão já não era mais o adorador de antes. Abraão não era o que buscava mais como antes. Abraão não era mais, e Deus olhava para a promessa: eu tenho uma terra prometida, ainda eu tenho um povo que será escravo, 430 anos será liberto, a partir de você eu escolhi uma poderosa nação, e você se abestalhou com Isaac. Isaac é bênção, Isaac te trouxe alegria. Inclusive o significado do nome Isaac é riso, e é normal compreender porque Abraão se abestalhou tanto com Isaac. Ele já era velho, a sua esposa Sara velha e estéril. Isaac já veio depois de um baita de um problema, que dona Sara achou que poderia ajudar a Deus, mandar ele deitar com Agar, porque o contrato exigido dos dias da época não era bíblico, era uma ideia pagã, uma ideia da sociedade. A mulher, num prazo de 10 anos que não conseguisse dar filho ao marido, o marido estava livre para gerar filho com a outra mulher. Agar pega esse conceito mundano, bota dentro de casa, e Abraão gera um filho que gerou Ismael, que foi o baita do problema que você já sabe. E quando chega o filho da promessa, o que é que Abraão faz? Ainda mais velho do que Ismael. Quando Ismael nasce, ele tinha ali seus 80 e pouco. Quando nasce Isaac, ele já tinha 100, ou beirando os 199. Então, muito idoso. Então, Isaac revigorou as suas forças. Isaac renovou a sua unção. Abraão voltou a ser menino, voltou a ser jovem. E ele se envolve com esse garoto. Quando ele se envolve com esse garoto, Deus diz: não, tem alguma coisa errada. Não é assim que funciona. Então, olha para mim, por favor. Abraão começa a deixar de olhar para Deus. Mas Deus nunca deixou de olhar para Abraão. Eu quero te dar essa palavra essa manhã. Não importa o que estamos fazendo, eu não estou te estimulando a permanecer no pecado. Eu não estou dizendo aqui, abusa da graça de Deus, eu não estou ensinando isso. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que Satanás, ele tira a graça de Deus do nosso meio, tenta roubar do nosso coração e nos apresenta um Deus carrasco.
um Deus que tudo pune, um Deus que tudo castiga, e não é assim. Abraão errou muito, Sara, os dois erraram muito, mas Deus é o conservador da promessa. Deus, ele tem um foco. Deus, ele olha para a promessa, e quando Deus decide fazer, ele faz, custe o que custar. Nós comprometemos a promessa muitas vezes. Por isso que a Bíblia fala sobre aliança. Aliança, ela só é aliança quando duas partes se cumprem. Quando eu cumpro a minha parte, quando minha esposa cumpre a parte, como você, discípulo, cumpre a parte, quando o pastor cumpre a parte, aí sim surge a aliança. A aliança tem duas partes. Mas quando se trata da nossa aliança com Deus, sempre seremos a parte mais fraca da aliança. E Deus sempre será a parte mais forte da aliança. E louvado seja Deus pela parte mais forte da aliança. Porque todas as vezes que quebramos as alianças com Deus, Deus é o Deus que chega em nós, que sempre está nos vendo, sempre está nos observando, sempre está cuidando de todos os detalhes. E quando Deus se aproxima de nós, Ele nos chama a uma restauração da aliança que foi quebrada. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus. Eu não sei o que nos últimos dias, eu não sei o que nos últimos anos tem tirado os seus olhos de Deus, tem tirado os seus olhos da promessa. Eu quero dizer a primeira coisa: Deus em nenhum momento, jamais, antes que você existisse, apesar dos seus pecados, da sua existência, Deus não tirou os olhos de você. E quero te dizer mais, esse Deus vai trabalhar daqui para frente algo chamado foco na sua vida, porque as pressões da vida, as pressões da tua família, as pressões da tua casa, as pressões dos teus negócios, eu sofro uma pressão, quando tudo que cresce, a pressão aumenta, e a tendência da pressão é nos tirar do foco, é nos tirar do propósito. E eu quero te dizer que Deus vai te trazer para o propósito, Deus vai te trazer para o centro, porque Ele estabeleceu algo na sua vida, e o que Ele estabeleceu, Ele vai cumprir. É interessante que o verso 35, agora eu estou no capítulo, aliás, eu continuo no capítulo 1, mas eu volto para o verso 35, que diz: no dia seguinte estava João outra vez na campanha de 2 com seus discípulos. Aqui é João Batista, não é esse João que está aqui, o evangelho de João, que é João Batista. É só voltar uma página, talvez nem precise, versículo 35, e diz: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. João Batista viu Jesus passar, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus. O verso 37 diz: e os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Isso é muito poderoso, essas perguntas. Tem muita gente que está na igreja, que diz que quer Jesus, e essa conversa toda, essa ladainha toda. Jesus, você quer o quê? É muito bem definido, Jesus. Você quer o quê? Você me quer para quê? Eu preciso saber o que você quer, para que a partir daí eu possa fazer alguma coisa com sua vida. Nos dias de hoje não é diferente. Jesus está te vendo, amém. Roberto Carlos tem até aquela música antiga: Jesus Cristo, eu estou aqui. Sim, Ele está lhe vendo. Para quê? Você quer ser visto por Ele para quê? Por isso que dentro da igreja nós temos que descobrir, garimpar cada vez mais qual o nível de comprometimento que você quer com o reino. Só frequentar, ser discípulo fiel, avançar na liderança, tem que saber quem é você. Porque nessa brincadeira pode passar 1 ano, 2 anos, queridos, 5 anos, 1 década passa muito rápido. Se você parar para pensar agora, como você estava há 10 anos, não sei sua condição, só sei que 10 anos passou. E eu louvo a Deus, olhando para o rostinho de muita gente aqui, 10 anos atrás, comparado à sua vida hoje, melhorou muito, dê um glória a Deus. Agora tem muita gente que se passaram 10 anos e a vida está igual ou pior. Por isso que essa pessoa chamada Jesus, no verso 36, aliás, no verso 38, diz: o que é que você quer? Você quer me seguir? Vocês dois, vocês já estavam com João Batista. Você está me seguindo para quê? Vou repetir isso aqui.
Se tem uma coisa que o diabo não gosta, é que a igreja tenha foco e que o discípulo tenha foco. Quem não tem foco não cresce em nada. Não cresce como filho de Deus, não cresce como empreendedor, não cresce como marido, não cresce como esposa, não cresce como filho, não cresce como nada. Então eu vou repetir aqui, porque é capaz de uma virada de pescoço que você der, você perde o que Deus está falando com você. A pergunta é, foco. Os discípulos foram a Jesus. Jesus poderia o quê? Vixe, minha igreja vai crescer. Podem vir, vai ser muito bom. A igreja minha está crescendo. Jesus nunca se preocupou com isso. A grande preocupação de Jesus sempre foi que quem chegasse a Ele o conhecesse. Porque se o conhecesse, a sua vida seria transformada. Aí seria capaz de transformar a vida de outros. Jesus disse, o que é que vocês querem? Vocês já estavam com João Batista, não basta? Profeta, aliás, o último dos profetas. Depois de Malaquias não teve mais. Ele é o último dos profetas. Se pegasse João Batista e jogasse ele no Antigo Testamento, dava certo. João Batista para mim é dobradiça do Novo e Antigo Testamento. Aliás, ele me anunciou. E o que vocês ainda querem mais? São perguntas. Amados, não é só Jesus. Quem tem sabedoria, quem tem a unção da sabedoria, tem uma característica, tem uma marca. Todo sábio tem uma marca. Diga qual marca? Eles fazem muitas perguntas para si mesmo. O sábio, ele não libera uma palavra, ele não tem uma ação, se ele não entender o porquê ele vai falar e o porquê ele vai fazer. O insensato, o tolo, fala o que não deve, mete os pés pelas mãos, é aquele que fala para depois pensar. O sábio, ele não é questionador, ele é sábio. Ele calcula tudo. A gente vê muito Jesus como aquele que tira demônios, aquele pentecostal e etc. Jesus era sábio. O culto para Jesus era um culto racional. Você me quer para quê? Aí nós podemos transformar essa pergunta para: você quer ser ungido para quê? Você quer sentar na frente por quê? Você quer sentar atrás por quê? Você quer ficar no meio por quê? Por quê? Quem é você? É importante esse entendimento. Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu Jesus, vinde e vede. Foram, pois, e viram aonde Jesus estava. Está vendo que o texto tudo gira em torno de ver. Meu irmão, você não recebe daquilo que você não vê. Aquilo que você não reconhece, aquilo que você não vê, você não recebe. Se você olhar para a minha vida como um homem comum, a sua vida ao meu lado será uma vida comum. Mas é interessante que alguém que pode estar ao teu lado, me ver como um profeta, vai receber honras de profeta. É esse entendimento que às vezes falta em muitos de nós. Quando eu falei, por exemplo, não te apega às coisas dessa vida, estou me referindo a tudo, inclusive a minha pessoa. Porque eu posso me tornar uma grande distração na sua vida, ao ponto que você não vai crescer na fé, ao ponto que você não vai dar frutos, ao ponto que você não vai entender planos e propósitos que Deus tem para você em volta ou fora dessas quatro paredes. Como eu também não quero cair nessa idolatria, nesse apego de me apegar tanto a isso aqui, que eu vou deixar de ver o que Deus tem fora daqui. Vamos transformar um versículo em algo bem aplicado. O que é que Jesus disse à igreja? A missão que eu tenho para vocês é só Jerusalém, amém? Vocês vão crescer em Jerusalém, vocês vão prosperar em Jerusalém, vocês vão ser sepultados em Jerusalém. Não foi isso que Jesus falou? Sim ou não? Você vai responder bem forte, sim ou não? Não. Jesus disse o quê? A chamada que eu tenho para vocês é o quê? Jerusalém. A chamada que eu tenho para vocês é Samaria. A chamada que eu tenho para vocês é os confins da terra. O problema não é ser pequeno, irmãos. O problema não é estar em um lugar pequeno. O problema não é uma cidade pequena.
Nunca foi problema. Jesus saiu de Nazaré. O problema não é fazer parte de uma igreja pequena. O problema é ter a mente pequena. O problema é ter apego a tudo nessa vida. Jesus amou o mundo, mas ele não se apegou ao mundo, porque quando chegou a sua hora de ir embora, ele foi. O crescimento de um ser humano, o crescimento de uma igreja está ligado diretamente a tudo que eu estou pregando aqui. Quando nós colocamos Deus dentro de uma caixinha dos meus achismos e do que eu penso, vira um ursinho de pelúcia. E quando aquilo é tocado, eu entro numa crise. Presta atenção o que Deus está falando, a dimensão dessa palavra. Aqui está se tratando de um homem que foi comentado sobre ele. Ele duvidou de quem era Jesus. Enquanto Natanael duvidava acerca de Jesus, Jesus já sabia quem ele era e qual era a sua história e o que ele ia fazer na vida de Natanael. Olha que coisa poderosa. O verso, voltando para o verso 45, deixa eu me atualizar aqui. O verso 35, eu quero voltar aqui um pouco, nos ensina o que é o Evangelho. Apóstolo, o que é o Evangelho? É o anúncio das boas novas. Repita comigo, o Evangelho é o anúncio das boas novas. Como uma igreja cresce? Anunciando o Evangelho. Agora, anunciando o Evangelho para quem? Tem gente que fica, eu quero ir para Bolívia, abre as portas. Você quer ir para Bolívia e não cuida de Olívia. A Olívia representa pessoas que estão tão perto de você. O que devemos fazer? Primeiro, desapegar. Você tem que entrar na unção do LX, desapega. Primeiro você tem que desapegar dessa vida religiosa. Tudo bem, sem dúvida você cumpre fielmente os cultos, sem dúvida você cumpre as primícias, sem dúvida você cumpre os dízimos, sem dúvida você está nas reuniões, sem dúvida, mas existe algo além disso. Nos apegamos a estruturas, nos apegamos ao sistema, nos apegamos à forma, à maneira, e sem você perceber, e sem eu perceber, essas coisas vão se tornando prioridades, essas coisas vão se tornando um Deus, ou seja, a estrutura da qual você faz parte, a religião da qual você faz parte, isso vai se tornando o seu Deus, você não percebe. Porque, observe por favor a passagem, eles já estavam com João Batista, se dê por satisfeito, mas esses discípulos, não, nós queremos mais. Porque João Batista disse, esse é o Cordeiro que Deus enviou, eu sou o que anuncia, mas ele é o que vai fazer. Gerou sede nesses dois discípulos, chamado André e Filipe, e eles correram para Jesus. Jesus botou o pé no bucho deles, mas eles, eu quero. Jesus deu um voto de confiança. Quando eles saem desse dia com Jesus, eles já saem sabendo o que era para fazer. A Bíblia não relata detalhes. A Bíblia diz que André e Filipe, presta atenção, olhe para mim, eles passaram o dia na casa de Jesus, o dia. Não tenha dúvida, Jesus tem o que fazer. Jesus discipulou eles, Jesus colocou foco no coração deles, Jesus confrontou, consolou, ministrou. Um dia eles saíram prontos. Como nós podemos provar isso? Porque André vai para Betsaida, atrás de quem? Do irmão chamado Pedro. E o Filipe vai para o outro lado, atrás de Natanael. Queridos, esses nomes que estão sendo citados, o texto está dizendo que Moisés já citava sobre Jesus na lei, os profetas citavam, significa que esses homens estavam numa expectativa da vinda de Jesus, que era a primeira.
a mesma expectativa que você está da volta de Jesus, que é a segunda, eles estavam da primeira. A diferença é que a geração deles estava esperando Cristo a primeira vez, ou seja, não tinha morrido, não tinha essa história de cruz e ressurreição como temos, mas eles estavam esperando a volta de Jesus, pautado, baseado nas Escrituras, como Moisés anunciava, e como os profetas. Se você pegar Isaías, porque Isaías é conhecido como um profeta messiânico, porque é um dos livros, ou talvez o livro do Antigo Testamento, que mais relata sobre Jesus. Está escrito em Isaías 7,14, uma virgem dará luz ao Salvador. Então Pedro e Natanael, eles acreditavam piamente que Jesus viria. Como você crê que ele vai voltar? A diferença é que na nossa geração ele vai voltar a segunda vez. Na geração deles ele estava vindo a primeira vez. Então você não sabe dia nem hora. Pedro e Natanael não sabiam dia e hora. Nós não sabemos como, também eles não sabiam como, mas eles criam. E por causa dessa crença, corre André para Pedro e Filipe para Natanael. E eles ali recebem essas boas novas. Foi anunciado, e o que foi anunciado pelos profetas, olha que coisa poderosa, irmãos, o que foi anunciado pelos profetas e por Moisés, aconteceu. Pedro disse: aconteceu o quê? O Cristo que tu espera, meu irmão. Eu passei o dia com ele hoje, e a primeira coisa que veio no meu coração, Pedro, eu não via a hora de terminar a pregação, porque o que eu mais queria era ir a você, porque eu sei do quanto você espera por Cristo. Com Natanael não foi diferente. A única coisa que a história muda de Pedro para Natanael é porque Natanael, nesse contexto, é uma história mais profunda. Mas o que eu quero destacar aqui, queridos, que o evangelho, ele não é tão mirabolante, não é tão difícil de crescer uma igreja. Só basta você seguir o princípio da palavra. Ontem eu estava numa reunião dos líderes do pastor Erickson Bianca, dos pastores Erickson Bianca, e eu disse: você sabe por que vocês não crescem em UGC? E sabe por que tantas igrejas que agora eu estou indo e que estão crescendo tanto? É porque você encontra membros ativos dentro da igreja, você encontra membros vivos dentro da igreja, você encontra membros que estão dispostos a renunciar, a pagar o preço que for, para que a promessa se cumpra. Aí quando você vai visitar igrejas que séculos não crescem, é porque você encontra membros inativos. Aí eu falando ontem na reunião e ministrando agora, o que falta é obedecer os princípios. Fazer um GC não é do meu jeito, não é do teu jeito. Fazer um GC para gerar tudo que se pede no GC acontece quando você fizer do jeito que Jesus mandou e do jeito que Jesus entregou a liderança. O que pode acontecer, sem dúvida, pastores crescerem mais uma ala do que outras. Agora, que todos crescem, porque é uma promessa bíblica em João 15. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos designei para que vai dê frutos e o vosso fruto permaneça. E ainda errei numa passagem que diz: eu quero que vocês deem muitos frutos. Por isso que o pastor Newton veio aqui e disse uma verdade. Tem gente aqui que ouve muito tempo, mas não ouve. Tem gente que tem uma mente obtusa. Ele falou para alguns aqui. E ele, sentado comigo jantando, disse: João, eu vi mentes como capacetes de ferro. Você tem que declarar um jejum para libertar, porque eles estão ouvindo, mas não conseguem ouvir. Alguns estão vendo, mas não conseguem ver. É simples. Se eu repetir para qualquer um aqui, repita o que eu falei, você vai repetir, mas não é ouvir aqui, é ouvir aqui. Então o GC é uma coisa muito simples de fazer com que ele multiplique. É só obedecer. Simples isso. O que André e Filipe fizeram? Obedeceram a conversa que teve com Jesus durante o dia, que não sabemos o que houve, mas sabemos porque Jesus só falava do reino de Deus, porque ele tinha foco. Jesus não tinha pego a nada, a pessoas, a bens, a dinheiro, a nada. Ele tinha foco em Deus, no reino. Eu preciso cumprir minha missão.
eu declaro que a Igreja do Caminho vai entrar num foco sobrenatural. Nós vamos ter o temor o suficiente. Aí sabe o que é que você vai fazer? Antes de Bolívia, antes de nações, nós vamos alcançar os mais de perto. Porque a pessoa mais próxima a André era Pedro. E o mais próximo a Filipe era Natanael. Como é que o senhor pode provar isso? Porque a Bíblia resiste que eles foram atrás desses. Se eu te mandar agora, você levar um presente para quem você mais ama, você vai para a pessoa mais próxima do seu coração. Nunca você vai presentear alguém que você não o conhece. Você vai presentear quem você ama. Você sempre vai presentear a quem você honra. Você vai presentear a quem você admira, a quem você respeita, aquele que você quer o melhor de Deus para a vida dele. Então o presente que nós entregamos a alguém sempre está atrelado a tudo isso, a honra, a quem eu amo. E não tem outra forma de pensar se não for dessa forma, os mais próximos. Quando chega no verso 45, eles afirmam ter encontrado a Jesus, e Moisés e os profetas já haviam falado sobre isso. O verso 46, eu quero correr agora, Natanael foi incrédulo. O verso 46, Filipe anuncia a Natanael, mas a fé de Natanael não estava tão madura. Por isso gera-se uma incredulidade no coração de Natanael, por causa da sua fé ainda limitada e também presa às informações dos profetas. Por isso que a nossa igreja tem algo poderoso chamado Palavra Revelada. Nós cremos na Bíblia, não abro mão da Bíblia. A Bíblia não é que contenha a palavra de Deus. A Bíblia é Deus. Mas existem os dons espirituais, aonde vez ou outra o Espírito se move, porque existe o tempo dele, e existe a hora dele, que está acima dos homens. Paulo diz isso em Coríntios: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Não somos conhecedores de tudo. O problema é que nós nos apegamos às tradições. Às vezes o discípulo está meio machucadinho, é isso e acabou, e se fecha no seu mundo. Natanael cria, sem dúvida, mas ele estava atrelado a tudo isso, preso no passado, preso com algumas informações, na sua doutrina particular, a sua fé ainda limitada. Não sabia ele que Jesus já estava entre eles. João capítulo 1 diz que Jesus veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus, a quem Natanael esperava, a quem Pedro esperava há muitos anos, já estava andando nas ruas, já estava tocando nas pessoas, já estava vendo, passeando, e ele não foi visto por Natanael e não foi visto por Pedro. Olha aqui para mim. A nossa capacidade de entender, de ver e ouvir pode gerar em nós uma incredulidade. E a falta do nosso pouco conhecimento não nos dá a capacidade de discernir o tempo novo que Deus tem para nós. O que mais Natanael queria na vida era ver Jesus. Eu vou te provar isso. O tempo chegou, mas ele não percebeu. Eu quero profetizar sobre a igreja, eu quero usar de todo o meu coração a boca que Deus me deu, eu quero que Ele me dê por emprestado, para eu profetizar sobre a sua vida, sobre os que estão online presencial. Eu quero declarar, não é baseado no que você vê, não é baseado no que eu vejo, no que eu entendo, não é baseado na minha limitação humana e até na minha profética. Eu quero dizer algo que está acima das nossas cabeças. Eu quero entrar numa dimensão, kairos, o tempo kairos, o tempo de Deus é o tempo kairos, o tempo do homem é o tempo cronos. Então não é o tempo do homem, eu quero entrar nessa dimensão kairos, nessa dimensão espiritual, e eu quero profetizar sobre a sua vida,
que há um novo tempo que não chegou, que não vai chegar, ele já chegou na sua vida. Eu quero dizer que há novidades de Deus na sua vida. Eu quero te dizer que os caminhos que estavam tortos, ele aplanou os caminhos, ele colocou reto. Eu quero mais uma vez profetizar sobre a sua vida. Não vai chegar um tempo novo, já chegou um tempo novo de Deus na sua vida. Eu quero te dizer que a hora é essa, eu quero te dizer que a hora é agora. Eu quero te dizer, se você está esperando para tomar uma decisão, se você está esperando para uma resposta de Deus, você que está online, eu quero lhe dizer que a hora é agora. O Senhor está dizendo, eu sou contigo, eu te abençoo. O Senhor está dizendo, eu lhe dou coragem. O Senhor está dizendo, eu estarei ombro a ombro com você nessa decisão. Eu estou falando aqui para alguém, irmãos, eu tenho certeza disso, nem que seja para uma pessoa. Eu estou ao teu lado, ombro a ombro. Eu te abençoo em qualquer projeto que você queira fazer, no que você quer avançar, eu te abençoo. É normal você agir como Natanael. Ai, apóstolo, depois dessa palavra eu quero um gabinete, porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus está te vendo e Deus sabe o que você está passando. Mas não é o que você está passando que vai impedir o tempo novo que chegou na sua vida. O tempo novo chegou na sua vida. Chegou o tempo de novidades. Chegou o tempo, em nome de Jesus, de decisões que vai te levar para lugares altos. Eu respeito muito a palavra. Eu tenho muitos defeitos. Um deles, eu não tenho um filtro para nada. Se minha cara está feliz, pode acreditar que ela está feliz. Se minha cara está sorrindo, pode acreditar que eu estou feliz. Se ela está fechada, porque eu estou com raiva mesmo. Vamos assistir agora o filmezinho Divertidamente. Aí tem os personagenzinhos dos temperamentos: melancolia, raiva, inveja, vergonha, não sei o que, a alegria. Aí tem o lá que é de raiva, é o raivinha lá. Aí a gente no cinema sentado e tá, eu brincando com o Radassa e Sara. E aí, vocês são quem? Alegria, não sei o que, não sei o que. E todo mundo respondeu ali, a família. Eu fiz, e papai, quem aqui? E eu, convicto de que eu seria alegria, que eu toco fogo, eu prego e tal. E papai, é quem? Aí a família inteira fez o raivinha. Eu já fechei a cara de raiva. O botão ali acionou. Então, escute, irmãos, eu não tenho filtro. Eu já disse isso 1000 vezes. Se tu for me oferecer uma comida, se ela for boa, vai ser boa. Se ela for ruim, eu vou dizer que está ruim. Acabou. Eu não tenho esse negócio. Eu não tenho mais idade para ficar fingindo. Não quero. Acabou. O que o Evangelho está dizendo aqui de forma muito clara, irmãos. Muito transparente. E eu estou profetizando sobre sua vida. Chegou o tempo novo. Chegou novidades na sua vida. Você pode se comportar como Natanael. Apóstolo, mas só Deus sabe o que eu estou passando. Você sabe por que você destaca tanto o que você está passando? Porque é o que você mais está olhando. Não adianta pensar de outra forma, é o que você mais está vendo. A boca fala o que está cheio. Porque André foi para a casa de Pedro e foi falar de Jesus? Porque o seu coração estava cheio disso. Quantos cultos nós já saímos, quantos GC nós já saímos, e chega na casa do mais próximo e diz: está sabendo aí da contratação de Hendrick? Você está sabendo aí que Coutinho voltou e a Barreira vai virar baile? Você está sabendo aí da Copa América, que foi uma vergonha? Você está sabendo do que houve com Trump agora, das balas que levou? A gente comenta o mundo, porque o coração está cheio disso. André estava num culto que Jesus era o pregador. Você está nesse culto que Jesus é o pregador. Mas André abriu o coração e creu, e o coração encheu da palavra. Ele foi para André. Talvez André chegou em Pedro e disse: rapaz, André, eu queria te falar um negócio que eu estava pensando. Não fale nada antes do que eu tenho a te comunicar. O Salvador já está entre nós. Então olha para mim, queridos. Recebe essa palavra profética. Um novo tempo chegou na sua vida. As decisões que precisam serem tomadas,
tome em nome de Jesus. O Senhor é contigo, nada vai te parar. Se tem promessa na tua vida, se tem palavra de Deus, não é o homem, não é a economia, não é uma traição, não é uma crise, não é uma mentira, não é uma dúvida, não é o clima, não é o lugar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Avança no poder do Espírito Santo. Dê um forte aplauso a Ele. Aí o que é que André fala para Natanael? O que é que Filipe fala para Natanael? Vem e vê. Porque Jesus disse, sinais maiores vocês vão ver. Amados, eu quero ser profeta essa manhã como eu vou ser à noite. A partir de hoje é dia 14, estou certo? Se eu fosse você, eu já levantava a mão. E você recebe essa palavra. Eu estou ensinando a igreja a ter postura, a receber a palavra de Deus. Eu quero dizer que a partir de hoje, evidências, sinais, vão triplicar diante dos seus olhos. Eu quero te dizer que tudo que está embaçado, o Senhor vai remover tudo diante de você. A partir de hoje eu profetizo esse novo tempo sobre a minha casa, sobre a igreja do caminho, sobre seus negócios, sobre sua vida. Eu quero lhe dizer que Deus vai colocar na sua vida todas as estratégias necessárias. Eu quero profetizar que você vai ter grandes conquistas espirituais, materiais, porque o Senhor vai colocar você diante dos sinais. Agora fique atento a tudo, fique atento a tudo que estiver em sua volta daqui para frente. Deus vai colocar no para-choque de um caminhão, Deus vai colocar na boca de alguém, Deus vai te dar sinais. Ele disse a Natanael, saia de onde você está, porque de onde você está, a tua visão está limitada. É boa, você crê, é bom você estar. Olha Natanael, você é um bom alunozinho de escola dominical, mas a dimensão agora é outra, o nível agora é outro. O Senhor vai fazer na minha vida, eu estou dizendo na minha vida, na sua vida. Na minha vida os sinais já começaram e muito. Vai manifestar sinais poderosos. Sinais vão materializar na sua frente, para você entender a vontade de Deus, e Deus vai cumprir tudo que Ele estabeleceu na sua vida. Recebe essa palavra, dá um aplauso ao Senhor, manifesta a tua fé no nome de Jesus. O verso 47 ao 49, o louvor já pode vir. O verso 47 ao 49, agora o louvor vem, mas vocês só olham para cá, por favor, para não distrair. Do verso 49, do 47 ao 49, Jesus vê Natanael, olhem para mim, por favor, agora, e Jesus afirma coisas lindas acerca dele. Você é um homem de caráter, te conheço e etc. Aí ele pergunta agora, pessoalmente com Jesus: de onde você me conhece? Eu não sei, eu nunca te vi. Mas de onde você me conhece? Jesus, de onde eu te conheço? Eu te conheço da figueira. Sabe por que a sua reação é essa? E a de Natanael foi outra? Porque o mistério era com Natanael, não era com a gente. Porque quando Natanael recebe essa resposta, Jesus olhou e fez: eu te conheço da figueira. Natanael cai na unção. Levanta o homem, eu tenho mais coisas para falar. Eu te conheço, rapaz, da figueira. Você sabe por que figueira? Tem um contexto. Mateus capítulo 2, Herodes descobre que Jesus nasce. Estou todo arrepiado aqui do lado esquerdo. Descobre que Jesus nasce. Está lá em Mateus 2. E o anjo aparece a José e Maria e diga: pegue Jesus e leve para o Egito. Quantos anos ele fica no Egito? Aproximadamente de 2 a 3 anos. A família de Jesus vai para o Egito. O que Herodes faz? Não sabendo quem era o Salvador, manda matar todas as crianças de 4, 5 anos para baixo. Para não errar. Nasceu quando? Os estudiosos, olha, pela estrela, pelos estudos, ele deve estar entre 0 idade a 4 anos. Herodes manda matar a partir dos 5. Matou todas as crianças. Houve uma chacina. Vigário geral. Passou as crianças tudinho. Olha aqui para mim. A mãe de Natanael já tinha Natanael.
E não se sabe a idade de Natanael, mas ele já existia. Pouquinho mais velho do que Jesus. Vamos colocar, recém-nascido igual a Jesus, ou pelo menos 5 anos a mais. Você sabe o que a mãe de Natanael fez? Na perseguição de Herodes? Pegou o filho e escondeu debaixo das folhas de uma figueira. Oh, meu Deus. E a mãe de Natanael orava todos os dias. Eu sei que muitas crianças estão morrendo, mas permita que meu filho viva, para que ele veja a promessa. No outro dia ela fugia para a mesma figueira, e Natanael foi crescendo debaixo da figueira, ouvindo o que a mãe dizia: o Messias vai vir, o Messias vai mudar toda essa opressão, o Messias vai trazer um novo tempo e uma nova história para Israel. Natanael ouvia debaixo da figueira, ele escondido nas folhas, e a mãe de joelhos sobre ele, dizendo: o Messias vai mudar isso. Guarda o meu filho, unge o meu filho, e uma coisa eu te peço, que o meu filho te veja. Olha a loucura. Jesus em forma de humano, recém-nascido no Egito, e ela passa anos orando. Ela doutrinou Natanael. Quando Natanael foi se tornando um rapazinho, a mãe ensinou: filho, nós passamos a pior desgraça que poderia acontecer. Que desgraça, mamãe? Você lembra de Moisés, que foi lançado no rio Nilo? Porque Faraó decidiu matar todos os meninos, mas ele conseguiu escapar pela mão milagrosa de Deus, e foi criado por Faraó. Natanael: sim, mamãe, eu sei dessa história, está narrada pelos profetas. Aconteceu a mesma coisa conosco. E você, Natanael, foi um tipo de Moisés. Moisés, ele foi livrado pelo rio Nilo, e você foi debaixo da figueira, escondido nas folhas, porque mamãe creu no Deus dos hebreus. E eu estou te passando esse legado de que Deus sempre viu, e Deus sempre vê. Meu filho, as maiores dificuldades que passamos, de perseguição, de fome, o tempo todo Deus te viu, e o tempo todo nós vimos a Deus. Natanael, vai chegar uma hora, eu não sei se eu vou ver, mas não importa. Importa que eu crie, e pelos olhos da fé eu vi. Mas eu sei que você vai ser a geração que você vai ver. E creia que vai chegar esse dia. Esse era o segredo entre mãe e filho. Jesus disse: Natanael, eu te conheço porque você estava debaixo da figueira. Natanael não ouviu o que você está ouvindo. Natanael ouviu Jesus falar: eu sei de tudo que sua mãe orou, eu sei de tudo que sua mãe profetizou. É o que ele entendia. Eu vi você debaixo das folhas da figueira. Eu vi que sua mãe lhe doutrinou para me conhecer. Então, Natanael, o teu maior prazer, a tua vida girou em torno de me conhecer. Só que antes de você me conhecer, eu já te vi, eu já te conheci. Natanael, eu sou a promessa encarnada. E agora eu vou caminhar com você, e vou fazer da sua história o que você nunca imaginou. Eu termino essa palavra dizendo que o Senhor te conhece. O Senhor sabe os teus segredos mais profundos que ninguém sabe. Ele sabe as tuas maiores dores, Ele sabe as tuas maiores crises, Ele sabe os teus maiores medos, Ele sabe as tuas maiores inseguranças, Ele sabe tudo ao teu respeito. Jesus está dizendo: sempre estive com você.
O Senhor disse a Natanael no 51, agora eu vou te dar uma visão plena e completa. Porque se você, quando não me conhecia, quando você não podia fazer nada por você mesmo, eu já fazia. E agora, Natanael, eu te torno pleno. O Senhor essa manhã está dizendo, te ver significa desejar te tornar pleno. O Senhor essa manhã está dizendo assim, as tuas maiores dores eu sei, os teus maiores medos eu sei, as tuas maiores angústias eu sei, os teus maiores bloqueios eu sei que você está avançando, eu sei, mas eu sei que você precisa de mim, eu sei que você precisa se entregar mais, porque a tua mãe foi uma intercessora, a tua mãe te guardou, a tua mãe te protegeu, a tua mãe me mostrou no teu espírito, não nos teus olhos. Ela te mostrou no teu espírito, ela me cravou no teu espírito. E por isso que eu quero que você receba essa palavra, e por isso que eu quero que você leia a Bíblia no espírito. Porque quando você for tocado no espírito, os teus olhos vão abrir. E você vai ver Cristo de uma forma plena. O físico, eu preciso cuidar dele, eu preciso estar com minhas taxas em dia, eu preciso estar com o meu peso em dia, porque o meu corpo é o condutor da arca, a minha alma é onde estão as minhas emoções, mas o meu espírito que ele me deu é o recipiente aonde fica tudo que ele fala. Aqui dentro tem uma água, ela está guardada. Se você, nessa sua caminhada cristã, ficar ouvindo Deus na alma, ouvindo Deus na mente, a sua vida vai mudar muito pouco. Tem que ser imprimido no seu espírito, porque vai chegar uma hora que o que está no espírito vai manifestar fisicamente diante de você. Aí você vai começar a ter visões, revelações. Você vai começar a se comportar de uma forma aonde não é a mente humana que vai conduzir você, mas é o Espírito Santo de Deus. Aí o medo vai embora, a insegurança vai embora, e o que vai crescer em você é o reino de Deus. Você não vai mais brigar por tantas coisas, porque você vai discernir, isso não é do reino, isso não me importa. Você vai começar a servir a Deus independente de título e de cargo. Porque tem gente que afunda na fé porque perde uma função na igreja. Parece que perdeu o Espírito Santo e fica julgando quem não quer se prender nesse sistema. Eu não sou preso ao sistema, eu só sirvo dentro do sistema. No dia que Deus quiser fazer algo além daqui, Ele vai fazer. E eu já disse, eis-me aqui. Esses apegos a casamento, a filhos, a títulos, a cargos, ao tempo, ao local, ao endereço, ao bairro. Você que pensa que não é apegado, você é extremamente enraizado nessas coisas. E Deus nos chamou para sermos livres. Você quer ver duas coisas que partem o meu coração? É quando eu viajo, que eu deixo os meus filhos biológicos, eu deixo a igreja. Às vezes Radassa, que é a caçula, eu vejo Radassa brincando em casa, eu não falo nada com ela, eu vejo ela brincando de um lado para o outro, e me vem uma voz dentro de mim, não sei se minha ou se do Espírito Santo. Você é apegado a essa criança? Porque nós não devemos ser apegados a nada e a ninguém. A nada e a ninguém. Eu estou falando da minha filha caçula. Não devemos ser apegados a nada e a ninguém, porque nós somos do reino. E o reino é, como Jesus disse, é o vento que nos leva de um lado para o outro. Não sabemos para onde vai, não sabemos de onde vem, mas o que cumpre, ou o que deve ser cumprido, é a vontade de Deus.
Hoje, essa manhã, Deus está dizendo: você é um Natanael. O Senhor sabe dos teus segredos mais profundos. E o Senhor quer que essa canção que vamos tocar agora, ela possa falar ao seu coração, somada a essa palavra. E se você está disposto a fazer como Natanael, sair da caixinha, do trauma, do medo, do achismo, dessa velha frase religiosa dos que têm medo, eu vou esperar o tempo de Deus. Deus está dizendo: o tempo chegou, é agora. Ele já está entre nós, fazendo novidades. Olha para mim. Deixa eu terminar dizendo isso aqui, olha para mim. Eu fui resolver um problema tem 2 semanas, em uma loja secular, loja do mundo. Quando eu entrei nessa loja, o dono da loja disse, um funcionário falou: o dono da loja está lhe esperando lá dentro. E eu estava com o pastor, eu tinha deixado o pastor Newton e tinha que pegar ele cedo. Eu fiz: olha, fala para o dono lá se ele tem como vir rapidinho, porque eu não quero nem sair do carro. Eu estou com muita pressa, eu trouxe uma pessoa de fora, pregou, almoçou, eu vou buscar essa pessoa de novo e eu não posso. Ele está insistindo que o senhor entre. Eu disse: nossa. Estava com a pessoa do lado, desliguei o carro, vamos, tem que ir. E eu entrei na loja com pressa e ansioso. Só que quando eu entrei na loja, me deparei, tinha umas 8 ou 9 pessoas. Uma sala pequena, tinha 8 ou 9 pessoas. Aí eu entrei, eu dei um freio, parei. Eu respirei, fiz: boa tarde. Era coisa de 1h da tarde, 1h30. Boa tarde. A pessoa: boa tarde e tal. Aí o dono da loja: ó, aqui é o apóstolo João, seja bem-vindo. Aí eu olhei para o dono da loja e disse assim: deixa eu ser bem sincero, porque eu estou com muita pressa. Não era 1h, já tinha almoçado, era 3h da tarde. Eu tenho um compromisso às 6. Eu só preciso 1 minutinho da tua palavra. Vocês continuem a reunião e a gente conversa. Ele fez: a reunião aqui, ela está existindo por causa do Senhor. Eu falei: de mim? Eu tinha vindo da praia com o pastor Nilton, shortão, chinelão, camisa. De mim? Eu disse: não, o senhor não vai pregar, mas tem um homem de Deus aqui entre nós que tem uma palavra. Aí eu: tá bom. Cruzei meus braços, estava cansado, sentei. Fiquei assim. E começou uma oração. Lá dentro tinha um profeta, desses que vivem em monte, desses que você reprova. Chinelo, calça jeans bem surrada, camisa sem marca, o botão fechado, um torto e um aberto. Desses que a gente julga. E ele estava lá e disse assim: quem vai orar vai ser o irmão. Eu baixei minha cabeça e fiquei. E o irmão começou a orar. E começou a entrar em línguas. E começou a profetizar. E eu, de olho fechado, entendi o clima. Esqueci pastor Nilton, tudo, não vai dar certo. E ele disse: Senhor, eis-me aqui. Quando eu disse eis-me aqui, 10 segundos, uma mão para aqui no meu ombro. E era o profeta. E o profeta disse um monte: eu te trouxe para cá. E num tempo muito curto, eu vou fazer na sua vida o que você sempre quis. O que você não alcançou nessa cidade por tua força, vai ser pela força do meu braço. Você não quis entrar, você estava no carro lá fora e me descascou. E ali eu me desmanchei. Disse uma palavra de Deus para uma outra pessoa e disse: não tenho mais nada a falar. E olhou bem nos meus olhos e disse assim: o Senhor vê o coração. E do coração que todos estavam nessa sala, não era a palavra. A palavra era sua que estava a caminho. E ali eu me derramei num choro profundo, me abracei com ele e vim embora. Sempre nós vamos encontrar Cristo nos apontando que estávamos na figueira. Vamos ficar de pé. Eu quero que você, por favor, receba essa palavra. Eu quero que você, onde estiver, feche os teus olhos. Eu quero que você, onde estiver, busque a presença do Espírito Santo. Eu quero que você, onde estiver, comece a glorificar a Deus.
começa a apontar sobre essa figueira. Começa a dizer para ele quais são os teus maiores segredos, anseios, medos, decisões. Mas também começa a dizer para ele: eu quero ser tocado no Espírito, porque só tocado no Espírito manifestará a tua glória em mim. Entrega a ele agora o teu corre-corre, entrega a ele agora o teu cansaço, entrega a ele agora todas as guerras que o diabo tenta botar na tua mente. Lança fora agora. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu